E aí, galerinha, beleza? Olha só, estamos aqui para mais uma aula sobre indústria, tá? Me desculpe a afeição, me desculpe assim porque realmente a sinusite me pegou e os últimos 5 dias foi de crises de sinusite terríveis e eu tô com a cara assim meia de doente e tal, tá? E não pensem que é outra coisa, porque não é, eu fiz o teste, tá? Deu negativo, graças a Deus. Né? Então, tô realmente com essa crise de sinusite, a minha cara tá assim esbagaçada. Mas vocês também já estão acostumados com isso. É normal essa cara esbagaçada. Bom, galerinha, olha só. Hoje nós vamos falar sobre. Continuar falando sobre indústria, né? Dando destaque principalmente para a desindustrialização e destaque também para a industrialização em algumas partes do mundo. Beleza? Vamos lá? Antes de mais nada, se vocês não estiverem entendendo, me desculpem, porque eu tô meio fluente mesmo, o nariz está entupido. Então vou tentar falar um pouco mais devagar, né? Para que a gente possa entender tudo isso que a gente vai falar, esse assunto que a gente vai falar, que é importantíssimo, tá? Nós terminamos a aula passada falando sobre desconcentração industrial. A desconcentração industrial parte da necessidade da indústria buscar novas áreas que lhe ofereçam vantagens comparativas. Não sei se você se lembra, o que é vantagens comparativas? É quando você vendo a empresa vendo em outra região mão de obra mais barata, abundante, disciplinada. Quando você encontra incentivos fiscais que te permitem, tá certo, que você aumente sua margem de lucro. É quando você encontra locais que permitem o fluxo mais rápido, tá certo, dos seus produtos para outras partes do mundo, que te ofereça, claro, um bom sistema de comunicação, um bom sistema de transportes. Então, tudo isso acaba fazendo com que você, tá, dono de uma indústria, encontre mais vantagens, tá, em outra região do que nessa que você está. E aí você faz o quê? Você acaba indo para essa outra região. Então, há o deslocamento da indústria de uma região para outra região. Aí isso a gente entende como desconcentração industrial. Essa desconcentração industrial acontece externamente, de um país para o outro, e internamente. A gente está vendo isso muito no Brasil. Depois a gente vai falar de industrialização do Brasil particularmente, e aí eu vou mostrar para vocês como acontece no Brasil. Já quando a gente fala de desindustrialização, cuidado, muito cuidado, gente, porque são termos muito parecidos, mas são termos que, na verdade, explicam coisas diferentes. Entender desindustrialização é a gente entender o inverso de industrialização. Industrialização a gente pode entender como o quê? Abertura de indústrias, geração de emprego industrial. Desindustrialização a gente entende como o quê? Fechamento de indústrias, desemprego. Então, é isso que a gente vai entender pela chamada desindustrialização. E essa industrialização, ela vai trazer um monte de consequências terríveis para a economia de uma determinada região. Bem, a desindustrialização, ela se dá por uma série de fatores, tá? Esses fatores podem ser internos, esses fatores podem ser externos. Quando a gente fala dos fatores internos, a gente fala, por exemplo, de crises econômicas. Um país que sofre uma crise econômica, ele pode estar sujeito a esse processo de industrialização. Foi o que aconteceu, por exemplo, na década de 2000 a partir dos Estados Unidos da América, né? A partir do momento que nós tivemos justamente a crise imobiliária, e depois se expandiu para a Europa e para os países emergentes. Uma crise econômica faz com que muitas indústrias elas não resistam. E ao não resistir, você acaba quebrando e você acaba tendo que fechar a sua empresa e gerando muito desemprego. Outro fator que também é determinante, e aí já é um fator mais externo, é quando você tem a entrada maciça de produtos oriundos de outros países. O Brasil está passando por isso hoje, principalmente com a entrada maciça de produtos chineses. Né? Então, essa entrada maciça de produtos de outros países, um produto que pode às vezes não ter a mesma qualidade que o nosso, mas ele é muito mais barato, isso acaba fazendo com que as pessoas prefiram comprar os produtos mais baratos desses que vêm de fora,
a ter que comprar o chamado produto nacional. E isso afeta diretamente a chamada nossa indústria. A concorrência externa é um dos grandes problemas que nós temos. Podemos falar também que a tecnologia é um fator também que, a longo prazo, ele pode causar também um processo de desindustrialização. Por quê? Porque ele vai gerar desemprego. A tecnologia é poupadora de mão de obra. E a partir do momento em que a tecnologia, sendo poupadora de mão de obra, ela causa desemprego, ela acaba contribuindo demais para que o poder aquisitivo da população vá diminuindo. Vá diminuindo, vá diminuindo. Então, o que está acontecendo? A tecnologia está aumentando, tá certo? E o poder aquisitivo da população está diminuindo porque ela está sendo substituída por essas máquinas. Resultado, tá? Isso pode fazer com que chegue um determinado momento em que o povo não tem emprego, nem salário suficiente para comprar determinados tipos de produtos. Isso, a longo prazo, pode causar desindustrialização também. É interessante isso, né? Porque as empresas elas não pensam dessa maneira. E elas enchem, topem cada vez mais de tecnologia e desempregam cada vez mais as pessoas. E isso já está dando frutos negativos em alguns países. O que está fazendo com que muitas empresas repensem até que nível de tecnologia essas empresas podem trabalhar. Tá? Por quê? Porque elas não podem desempregar tanta gente como elas estão desempregando. Bom, é claro e evidente que tudo isso vai trazer como consequência indústrias fechadas. E isso é ruim para todos. É ruim para o governo, que deixa de arrecadar impostos. É ruim para o empresário, que não tem mais incentivo a investir. É ruim para o trabalhador, porque é mais desemprego. Então, a desindustrialização ela tem um efeito catastrófico nos países, tá? Terrível nos países. A gente pode dizer que nos últimos anos a gente teve alguns momentos de industrialização muito forte. Primeiro, no mundo, de maneira geral. Essa crise imobiliária que começa nos Estados Unidos da América e que depois atinge a Europa, atinge os países emergentes. Isso vai fazer com que muitas indústrias fechem. Tá? Mais recentemente, nós tivemos também um processo de industrialização baseado justamente na questão do dólar, do preço do dólar. Né? Então, as pessoas, quando percebem que o dólar, de uma certa forma, cai, isso acaba fazendo com que você seja mais incentivado a comprar produtos de fora, e quando você compra mais produtos de fora, prejudica a indústria nacional. Então, isso também foi um fato que nós tivemos. E agora, né, essa pandemia, com esse Covid-19, essa pandemia, muitas indústrias, principalmente as menores, não conseguem resistir a tanto tempo fechadas, né, sem produzir. Então elas acabam também fechando suas portas e elas acabam também, né, desempregando muita gente. Essa desindustrialização ela poderia ser evitada no caso do Covid se nós tivéssemos um apoio maior do governo às pequenas e médias empresas. Mas o que a gente percebe é que esses auxílios emergenciais que estão sendo feitos para as indústrias acabam se destacando mais para as indústrias grandes do que das indústrias de pequeno e médio porte. Então, de maneira geral, é assim que a gente entende a desindustrialização. E a gente percebe que é ao contrário de desconcentração. Tá? Muito ao contrário de desconcentração. Para que vocês entendam melhor a desindustrialização, e principalmente aquela que vem ocorrendo no Brasil, vejam essa reportagem aí, tá? Porque eu acho exata do processo de desindustrialização, que é um dos assuntos que cada vez está caindo mais na prova de vestibular. Vê se vocês conseguem entender aí. Até a década de 1950, o Brasil era uma grande fazenda. 64% da população vivia no campo e a agricultura era responsável por 25% da riqueza gerada no país. A participação da indústria na economia era de apenas 11% do PIB, quando então o presidente Getúlio Vargas decidiu levar o país ao século XX. Ampliou o programa de construção de siderúrgicas iniciado durante a Segunda Grande Guerra, criou a Petrobras e trouxe a indústria automobilística.
Entre 1956 e 1960, a construção de Brasília fez a máquina fabril disparar. Mão de obra abundante e barata e mercado consumidor garantido levaram a indústria nacional ao auge em 1985, quando, segundo dados do IBGE, o setor representava quase 22% das riquezas produzidas no país. Ao mesmo tempo, a agricultura caía para 12% do PIB. De lá para cá, entre subidas e descidas, a participação da indústria na economia brasileira despencou e voltamos aos índices da primeira metade do século passado. Em 2017, a indústria representou apenas 11,8% do PIB, enquanto a agricultura passou de 23%. Como e por que conseguimos a proeza de voltar a ser uma grande fazenda em pleno século XXI? É o que vai nos explicar o professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oureiro, especialista em processo industrial. Professor, agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica e queria que você desse uma clareada nessa situação, porque tem várias nuances aí, certo, né? A gente voltou a ser uma grande fazenda, mas hoje é uma fazenda mecanizada, uma fazenda mais desenvolvida. E como certo, é que está a nossa indústria? Olha, a nossa indústria, ela vem perdendo importância, tanto no PIB quanto no emprego, há mais ou menos 20 anos. E desde 2011... ela se encontra numa situação de estagnação, a produção física está estagnada, né? E a partir de 2014 em queda livre, né? Quer dizer, a nossa produção física da indústria de transformação, e aqui é importante esclarecer para os espectadores, né, que a indústria ela tem 3 segmentos. Você tem a indústria de transformação, você tem a indústria extrativa mineral, e você tem a indústria de construção civil. Tá? Então, quando a gente está falando de desindustrialização, é a indústria de transformação, é aquela que transforma insumos em produtos, pode ser bens de capital, bens de consumo duráveis, não duráveis, bens intermediários. Tá? Mas assim, ela já seria uma sequência, aí, por exemplo, da indústria extrativa, se a gente pensar em minério de ferro, né? Por exemplo. Não, mas a indústria de minério de ferro, embora a gente chame de indústria, na verdade é simplesmente você pegar... mineração, é pegar o minério de ferro, extrair. Hoje em dia isso é uma atividade altamente intensiva em capital, né? Só a gente vê a Vale do Rio Doce, as nossas minas são muito intensivas em capital, mas não há nenhuma transformação, quer dizer, você não está transformando o minério em nada, não há criação de valor adicionado, você está simplesmente extraindo, né, o minério que está bruto, que está na natureza, embarcando ele em navios e mandando para a China. Tá? Então, isso é a indústria extrativa. Então, quando nós falamos de desindustrialização, é a queda de participação da indústria de transformação, tanto no PIB quanto no emprego. Isso é a nossa desindustrialização. Que é o valor agregar, é o valor que se pode agregar. Poderia, por exemplo, voltando à questão do minério de ferro, poderia se agregar minério de ferro se ele fosse processado, industrializado, porque tem toda uma linha de industrialização do minério Sim. de ferro. Só que a gente exporta a commodity e não o produto derivado dele, que seria o industrializado. O produto industrializado são as chapas de aço, quer dizer, nós temos siderúrgicas, tá? E também os produtos, os bens finais que utilizam minério de ferro, como, por exemplo, automóveis. Tá? E nesse particular, quer dizer, eu quero chamar a atenção que o Brasil, que já foi um grande exportador de automóveis, tá? Nos anos 80 a gente chegou a exportar quase 50% da nossa produção de automóveis, hoje a gente mal exporta 15%. Tá? Quer dizer, a indústria de transformação no Brasil, ela veio perdendo competitividade dos anos 80 para frente. Então, na abertura, eu trouxe um pouco esse panorama antigo, né, do século passado, de quando a gente começou esse processo mais intensivo de industrialização. É claro que a gente teve, antes de 1950, outros surtos, digamos assim, de industrialização lá no começo do século, mas vamos concentrar aqui nesse que está mais próximo de nós e que se reflete mais no nosso dia a dia. Até a partir de dados, algumas informações, né, que você próprio me forneceu em uma conversa anterior, e alguns dados da Fiesp, do IBGE, a gente fez um quadro onde a gente pretende mostrar para o telespectador um pouquinho desse processo da indústria de transformação. E aqui, falando da indústria de transformação especificamente, e aí pegando 1980, que foi o pico,
né, da indústria de transformação no Brasil. E, quer dizer, ela veio sendo preparada, veio crescendo desde a década de 1950, chegou no auge em 1980, na verdade, em 85 teve até um pouco maior, e depois voltou a cair, e esse dado que a gente tem aqui é de 2012, mas a gente tem dados mais novos. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse percurso de lá para cá, então. Como é que foi chegar nesse pico em 1985 e o que aconteceu depois? Então, durante o processo de industrialização da economia brasileira, de industrialização mais rápida, que é dos anos 50 aos anos 80, você tem a economia brasileira crescendo a uma taxa média de 7% ao ano e a indústria de transformação crescendo a taxa de 9%, 10% ao ano. Tá? Isso às vezes muda um pouco de um ano para outro, deu uma pequena desaceleração no início da década de 60, mas o fato é que de 50 a 80 a indústria cresceu muito mais rapidamente do que o PIB. Por que ela cresceu mais rapidamente do que o PIB? Que estava acontecendo no Brasil, nesse período, duas coisas. Em primeiro lugar, um processo de substituição de importações por produção doméstica. Quer dizer, o nosso modelo de desenvolvimento industrial foi um modelo de industrialização por substituição de importações até o final da década de 60. Né? Que é o fechamento do mercado. Não era um fechamento. Fechamento é pesado, porque, na verdade, é um termo incorreto. Porque, na verdade, todos os países de industrialização retardatária, ou seja, que não foi industrialização original, que é Reino Unido e Bélgica, né, foram países que passaram por substituição de importações por produção doméstica. Então, o Brasil não foi diferente da regra. Tá? Só que esse modelo de substituição de importações, ele se esgota num determinado momento. Ele precisa ser substituído por um modelo de promoção de exportação de manufaturados. Nós começamos a fazer isso, né, no final da década de 60, início da década de 70, tá, quando o professor Delfim Neto era o ministro do Planejamento, tá, do governo do general Costa e Silva. Tá. Ele montou todo um sistema de promoção, de subsídio à exportação de produtos manufaturados, tá, e de confisco cambial sobre o café, tá, que neutralizou que os economistas chamam de doença holandesa, né? E com isso você conseguiu promover a exportação de manufaturados. Para você ter uma ideia, no início da década de 60, apenas 10% da pauta de exportações brasileira era de produtos manufaturados. Né? Já em 1973, tá, no final do milagre econômico, mais de 30% da pauta de exportações brasileira era de produtos manufaturados. E isso vai continuar crescendo até o final da década de 90, tá? Mais ou menos que coincide com o final do segundo governo Fernando Henrique, em que nós vamos ter 60% da nossa pauta de exportação constituída por produtos manufaturados. Ou seja, houve uma transformação tanto do lado da estrutura produtiva no Brasil quanto da sua pauta de exportações, em que nós deixamos de ser uma grande fazenda de café, né? Em que a gente basicamente exportava café, mais algodão e alguma outra coisa, e passamos a ser um grande exportador de manufaturados. De 1980 para cá é que esse modelo começou a desandar. Você pode dar um exemplo aí dos manufaturados que foram os principais da nossa pauta de exportação nesse período? Olha, nós tivemos bens de capital, automóveis, bens intermediários, bens de consumo duráveis, quer dizer, tudo isso foi sendo, né, parte da nossa pauta de exportações nesse período de 70 a 90, em que a participação dos manufaturados na nossa pauta de exportações cresceu de forma bastante significativa. Cresceu, mas o processo de industrialização, quer dizer, mas a participação da indústria no PIB, né, na riqueza total certo. Do país, caiu a partir de 1980. Ela, na verdade, ela começa a cair a partir de 1980 e a participação dos manufaturados na pauta de exportações a partir de final dos anos 90. Então, nós temos, nos anos 80 e 90, dois movimentos. Nós temos um movimento de desindustrialização, que é redução da importância da indústria no PIB, e, a partir do final dos anos 80, uma reprimarização da nossa pauta de exportações. Como se a gente tivesse regredido, isso você colocou muito bem, todo o nosso esforço de desenvolvimento da segunda metade do século XX foi para superar o modelo primário exportador. Pois muito bem, o que nós voltamos de 1980 para cá é o velho modelo primário exportador. O que aconteceu? Vamos lá, explica um pouquinho o que aconteceu para a gente ver o que faz para sair do buraco. Bom, primeiro aconteceu a crise dos anos 80, tá?
que foi no início da década de 80, nós tivemos a crise do endividamento externo, né? Não foi só com o Brasil, aconteceu com os países da América Latina todos, Argentina, México. Uma parte dessa crise aí é a crise do petróleo? Foi como decorrência do segundo choque do petróleo e do endividamento externo da economia brasileira no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, durante o governo Ernesto Geisel. Tá? Quer dizer, se houve um segundo choque do petróleo, porque houve um primeiro, em 1973 ocorreu o primeiro choque do petróleo, né? E a estratégia que o Brasil tinha naquele momento eram duas. Quer dizer, ou você podia fazer uma estratégia de reduzir o ritmo de crescimento e se acomodar a um cenário internacional mais desfavorável, ou, e aí foi a estratégia adotada pelo governo Geisel, foi a de tentar superar a crise aprofundando o modelo de substituição de importações. Então, a ideia era, bom, se o preço do petróleo está muito alto no mercado internacional, então vamos investir nas plataformas de prospecção de petróleo em alto mar, que isso foi nos anos 70, certo? Para a gente reduzir a nossa dependência de petróleo. Bom, o resultado foi que, de fato, o Brasil desenvolveu toda uma tecnologia de extração de petróleo em águas profundas, que nós somos líderes mundiais na tecnologia nesse segmento, é importante se ressaltar, porém, o capital necessário para você financiar esses investimentos veio do exterior na forma de empréstimos a taxas a juros flutuantes. No início da década de 70, eles não eram altos. O problema é que, com o segundo choque do petróleo, em 1979, o Banco Central dos Estados Unidos, ele muda a política monetária, aumenta muito a taxa de juros, e os bancos americanos, seguindo a política do Federal Reserve, aumentam também as suas taxas de juros, e como o Brasil havia contraído empréstimos a juros flutuantes, então o serviço da dívida externa aumenta muito. Então, o grande endividamento, só para a gente fechar esse raciocínio, brasileiro foi, então, ali no governo militar? No governo Geisel, exatamente. Tá? O grande endividamento externo. Sim. Tá? Hoje, só para também deixar claro para os espectadores, o Brasil não tem um problema de endividamento externo, tem um problema de endividamento interno. Tá? Mas, na época, era um problema de endividamento externo. Então, a década de 80 começa com a crise da dívida externa, né? O ministro Delfim Neto faz uma maxi desvalorização do câmbio em 1982, de quando 30%. Cria o Cruzeiro? Não, isso é posterior. Isso é posterior. Isso já é com a Nova República, não foi com o general Figueiredo. Nós temos uma maxi desvalorização de 30%, que não tem efeito sobre a taxa de câmbio, porque a inflação se acelera, né? E ele faz uma segunda maxi desvalorização em 1983. Essa funciona, e a gente consegue, então, fazer o ajuste externo da economia brasileira. Só que isso deixou um legado. O legado foi a inflação alta, né? De mais de 200% ao ano, que faz com que, no início da Nova República, no governo civil, o presidente José Sarney, adotasse o Plano Cruzado, que foi um fracasso e aí aprofundou o buraco. E o que aconteceu com a indústria aí? Então, vamos pegar isso e entender exatamente esse setor. A dificuldade para a indústria foi importação de mão de... Ainda não. Na década de 80, a dificuldade para a indústria foi que a economia cresceu muito pouco. Quer dizer, nos anos 50, 60, 70, a média de crescimento da economia era de 7% ao ano. Na década de 80, ou seja, o período 81-90, a média de crescimento foi de 1,6% ao ano. Então, tanto que essa década de 80 é denominada pelos economistas de a década perdida. Então, você tem, na década de 80, uma redução muito forte do ritmo de crescimento da economia, que vai se traduzir também numa redução do ritmo de crescimento da produção industrial. Bom, isso é o que explica os anos 80. Nos anos 90, a coisa muda de figura. Quer dizer, nos anos 90, nós lidamos com o problema da inflação alta, basicamente por intermédio de uma âncora cambial. Coisa que estava sendo feita em outros países do mundo, como a Argentina, por exemplo. Né? Essa era a orientação, à época do Fundo Monetário Internacional. Basicamente com base no chamado consenso de Washington. Quer dizer, o FMI ele não era tão favorável assim a uma política de câmbio fixo, isso foi nós que adotamos. Na verdade, isso está na tese de doutorado do Gustavo Franco, tá? Que ele analisa 4 experiências de hiperinflação na Europa nos anos 90, no início da década de 1920. Tá? E a conclusão da tese de doutorado do Gustavo Franco é que as hiperinflações da Alemanha, Hungria e mais outros 2 casos que eu não me lembro, haviam terminado quando os governos haviam adotado um regime de câmbio fixo.
Tá? Bom, e foi o que nós mais ou menos fizemos de 1995 a 1999. Que foi quando, por acaso, o Gustavo Franco, o período que ele foi presidente do Banco Central. Sim, que ele foi presidente do Banco Central. Então, ele botou em prática a tese dele Ele no botou Brasil. em prática, exatamente, ele ganhou um país De laboratório. Exatamente, de presente como laboratório, exatamente. Tá? E aí o que aconteceu foi que nesses 4 anos a taxa real de câmbio se apreciou brutalmente. Nós tínhamos já feito a abertura da economia brasileira com o governo Collor. Então, a indústria nos anos 90 vai se defrontar com um cenário em que toda aquela proteção tarifária que ela tinha nos anos 80 é tirada de uma maneira muito rápida, de uma só vez, junto com um câmbio que era absolutamente não competitivo. Bom, o que aconteceu? Um monte de indústrias fechou. Você teve a substituição de importações ao revés, né? Ou seja, ao invés... Uma importação, uma enxurrada de importação de tudo que era produto. E então isso faz com que a participação da indústria de transformação no PIB comece a cair muito fortemente nos anos 90. Aí a gente tem uma coisa que é importante falar da indústria, que ela é uma empregadora intensiva de mão de obra, né? E a gente queria falar um pouquinho dessa questão dos empregos na indústria também? Não, nem tanto. O que é mais intensivo em mão de obra é o setor de serviços. Tá? O que caracteriza, na verdade, por que a indústria é um setor especial, é que a produtividade do trabalho, entre todos os setores da economia, é onde é mais alta na indústria. Tá? Na verdade, se a gente olhar o que acontece nos países envolvidos, né, a expansão da produção industrial se dá hoje em dia com redução do número de empregos. Tá? Mas a gente tem um gráfico aqui, que esse gráfico ele é a partir de dados do Ministério do Trabalho, dados oficiais, né, do Ministério do Trabalho, que é os empregos na indústria nesse período, que acompanha aí, mais ou menos toda essa queda da produção da indústria. Eu só quero chamar a atenção que essa série está com um problema metodológico, que é o seguinte. No final dos anos 80 e início dos anos 90, houve todo um movimento de terceirização de atividades que não eram atividades fim. Então, você imagina uma fábrica nos anos 80. A fábrica tinha... como empregados da fábrica. Você tinha os seguranças, você tinha os cozinheiros, você tinha o pessoal de limpeza, etc. Com a terceirização, esse pessoal passou a ser registrado como empregado de empresas de serviço e não mais como funcionários de empresas industriais. Então, essa queda grande que você tem aí de 85 a 94, em parte é explicada pela terceirização. Mais 98, né? Essa década realmente é por terceirização. Tá? O que chama... Mas voltou, quer dizer, a terceirização continua, foi inclusive intensificada, hoje mais ainda, mas a gente teve aí uma volta, aí, um aumento sutil, mas teve A terceirização na indústria, ela termina em meados dos anos 90. Esse movimento de aumento da participação dos empregos na indústria, de 98 até 2006, foi o pequeno boom da indústria brasileira, quando a gente finalmente ajustou o câmbio. Né? Quando o Gustavo Franco sai da presidência do Banco Central em janeiro de 1999 e é substituído pelo Armínio Fraga, muda o regime cambial brasileiro de bandas cambiais para o regime de câmbio flutuante, o câmbio tem uma forte desvalorização, você passa por um patamar competitivo, e aí do ano 2002 até 2004, você tem um boom de exportações de manufaturados, que vai ajudar realmente a produção industrial a crescer muito rapidamente. Então, na primeira metade da década passada, foi um período bom para a indústria. Isso está refletindo aqui, ó. Você tem um aumento, foi pequeno, tá? Mas dos empregos gerados na indústria, de 18,2% da força de trabalho em 98 para 18,8% em 2006. E a gente pegando, né, mas esse crescimento aí a gente não fez com que a indústria retomasse o que era antes. Não. Existem perspectivas, a gente sabe que a gente está hoje, né, 2018, a gente está no momento em que o mundo inteiro passa por um processo, não digo de desindustrialização, mas de mudança, né, da sua estrutura industrial, da sua estrutura produtiva. Mas a gente teve uma queda maior. Quer dizer, existe expectativa de o Brasil voltar a ter um crescimento industrial e como seria esse crescimento? Olha, eu sou muito pessimista quanto a esse quadro. Tá? Quer dizer, não é verdade, eu quero esclarecer esse ponto, não é verdade que o mundo esteja se desindustrializando. O que está acontecendo é que as atividades industriais já estão se concentrando em algumas regiões. Tá? A atividade industrial de altíssima tecnologia está se concentrando naquilo que a gente pode chamar de área viking da Europa. Tá? A área viking da Europa, então, ela é o norte da Europa. Alemanha, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, são países
que até tinham se desindustrializado nos anos 70, mas voltaram a se reindustrializar. Com uma indústria bem de altíssima tecnologia. Tá? A Alemanha é hoje o maior exportador de produtos manufaturados do mundo. Não é a China, é a Alemanha. Tá? E a segunda região que está concentrando a atividade industrial é o sudeste da Ásia. Então você tem China, Coreia, Japão, né? Indonésia, Malásia em menor grau, mas são essas regiões que estão concentrando a atividade industrial. A indústria está saindo da América Latina, ou seja, ela está perdendo espaço na América Latina. Bom, a pergunta é, por que ela está perdendo espaço? Isso, né? Por quê? Bom, existe uma razão estrutural. A América Latina, ao contrário do Sudeste Asiático e do Norte da Europa, ela é muito rica em recursos naturais. Tá? Seja minério de ferro, como é o caso do Brasil, seja em terra e sol, que permite... E água, né? E água, que permite você ter cultivo de soja em larguíssima escala, trigo, produção de vinho, enfim. Isso gera, então, esses países, eles são extremamente competitivos na produção agrícola. Como eles são extremamente competitivos na produção agrícola, os mercados financeiros internacionais criaram uma convenção de que a cotação da moeda desses países, o valor da moeda desses países, está muito atrelado com o preço das commodities no mercado internacional. Como todo o Sudeste Asiático, que tem 3 bilhões, 4 bilhões de pessoas, está passando por um processo de urbanização muito rápido, eles estão demandando alimentos e minério de ferro em larguíssima escala. Isso produziu um boom no preço das commodities internacionais, né, principalmente minério de ferro, trigo, soja, etc., que apreciou as taxas de câmbio dos países da América Latina, prejudicando a indústria. Quer dizer, como esses países têm vantagens naturais... Ou seja, só para me explicar um pouquinho se apreciar e desapreciar a taxa de câmbio. Quer dizer, apreciar a taxa de câmbio significa dólar valendo muito mais do que real. Não. É o contrário. Não, é o contrário. É o contrário. Quando você aprecia o câmbio, significa que o preço da moeda internacional na moeda doméstica cai. Mas a gente está com um câmbio altíssimo hoje. Mas isso é de agora. Isso é um fenômeno dos últimos 2, 3 anos. Eu estou falando do que aconteceu dos anos 2000 até 2012, 2013, tá? Que é o que explica a situação da indústria hoje. Tá? Então, esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de instabilidade internacional produzida pelo Trump e por uma série de outras coisas, que realmente está produzindo esse movimento nas taxas de câmbio, mas esse movimento está descolado dos fundamentos. Quer dizer, quando a gente olha para os fundamentos das economias da América Latina, são economias muito ricas em recursos naturais e que, portanto, elas têm subjacente a elas uma tendência de apreciação da taxa de câmbio que acaba prejudicando a indústria. É isso que a gente chama de doença holandesa. Tá? Doença holandesa vem do fato de que isso aconteceu a primeira vez na Holanda, quando a Holanda descobriu no Mar do Norte petróleo. Tá? Isso apreciou o florim e isso gerou problemas de competitividade das exportações da Holanda. Tá? Por isso chama-se doença holandesa. Quer dizer, os países da América Latina, o Brasil em particular, ele sofre desse mal de doença holandesa. É lógico que dá para você tentar combater esse mal de diversas formas, mas que não foram feitas e pelo visto, não vão ser. Professor, vamos ver rapidinho, então, o quadro atual para a gente ver como é que sai, como é que sai desse buraco aí, se vai ter um novo processo de industrialização no Brasil, se a indústria vai avançar. A gente tem aí um mapa que a gente montou a partir também de dados, alguns dados fornecidos pela Fiesp, outros do IBGE, que mostra, que é o quadro, é o Brasil aí recente, né, de 2007 a 2017, né? Um PIB até 2014 que tinha um crescimento, né? 3,5% no período, isso aí é o crescimento do período. Consumo das famílias aumentou, o consumo do governo foi ali razoável e uma formação bruta de capital fixo, que é o que as empresas, que as indústrias estão investindo. De 2015, ou seja, nos 2 últimos anos, uma queda em tudo, mas uma queda brutal da formação bruta de capital fixo, ou seja, as indústrias pararam de investir. Por quê? Na verdade, nesse dado de formação bruta de capital fixo, a gente tem um certo cuidado, porque 50% dele é investimento em construção civil, tá? É basicamente residências, ok? Então, você teve um boom imobiliário no Brasil no final da década passada, tá? Todo mundo
lembra, o preço dos imóveis disparou, aí estava se construindo edifícios à torta direita. Então, isso explica boa parte daquele crescimento ali de 5,9% da formação bruta de capital fixo no período 2007-2014. E também a queda agora, no período 2015-2017, também é a contração do investimento em construção civil. Agora, de fato, as indústrias não estão investindo. Agora, elas não estão investindo já faz muito tempo. Quer dizer, quando a gente olha para o crescimento do estoque de capital físico, né, entre 1950 e 1980, o estoque de capital, máquinas, equipamentos e instalações, crescia no Brasil a 10% ao ano. Tá? A partir de 1980, se a gente pegar a média 2012, que são os últimos dados que eu tenho, essa taxa se reduz para menos de 3%. Ok, professor, o setor industrial brasileiro vai virar o quê, então? Um bando de galpão vazio, que nem a gente vê aqueles grandes galpões de produção de açúcar no Nordeste, de fazendas de café. O que vai virar a indústria brasileira? Na verdade, uma grande importadora, que é o que ela está virando. Na verdade, boa parte dos bens de consumo que nós compramos, na verdade, são produzidos no exterior e embalados no Brasil. É isso que nós estamos virando. Né? Mas dá para ser diferente? Dá para ser diferente, mas você tem que remontar, né, uma estratégia de desenvolvimento que eu, sinceramente, não estou vendo ninguém discutir. Tá? Então, assim, eu estou muito pessimista, eu tenho 47 anos, eu nasci em 1971, ainda era um milagre econômico, quer dizer, quando o Brasil crescia 14% ao ano. Tá? Eu fico olhando os meus alunos, né, agora na faixa de 20, 21 anos, o país que eles vão herdar. Qual é? Um país muito ruim, um país que está se tornando cada vez mais pobre. Nós não estamos percebendo isso, porque tal como ocorre com um sapo, né, quando você coloca um sapo numa água fervente, ele pula imediatamente, mas se você coloca o sapo numa água em temperatura ambiente, liga o fogo, ele vai acostumando com a água até morrer. Cozido. Até morrer cozido, exatamente isso. É esse o futuro dos nossos jovens? Sinceramente, eu acho que esse é o futuro da nossa nação, e eu falo isso com tristeza no coração, mas esse é o futuro do Brasil. Nós vamos ficar relativamente mais pobres. Crescer a gente vai. Vamos crescer 1,5%, 2% ao ano, mas isso, a distância com respeito aos países desenvolvidos vai ficar cada vez maior. E países que antes eram mais pobres do que nós, a China, acabou de nos ultrapassar em termos de renda per capita. A China, que há 30 anos atrás, tinha 10% da renda per capita brasileira. Professor, em uma frase, como resolver este problema? Se digamos que a gente desse, de repente, uma clareada geral na população brasileira e todo mundo um dia acordasse e dissesse assim, vamos tirar o país do buraco. Como? É necessária uma coalizão política pró-industrialização. Enquanto não houver uma coalizão política pró-industrialização que envolva trabalhadores, empresários do setor industrial e governo, nós não vamos mudar o modelo de desenvolvimento do Brasil, e se não mudarmos o modelo de desenvolvimento do Brasil, o nosso futuro é triste. Professor José Luiz Oreiro, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse a página na internet, senado.leg.br/TV ou o canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 612211 ou pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até a próxima agenda. Pois é, galera, por hoje é só. Me perdoem, tá? Essa situação, realmente a sinusite está me deixando muito atacado, mas é assim mesmo, tá? Faz parte da vida. Garanto que se fosse aula presencial, talvez eu até faltasse hoje. Mas graças ao home office, né, a gente tem essa possibilidade aí. Me perdoem. Para a semana estarei bem melhor. Beijo.
queijo para vocês, tá? Saúde e paz. Um abraço de Wakanda, do Negão aqui. Beleza, queridos? Tchau.